Abra sua Bíblia, você está com ela do lado aí, e no livro de São Lucas, capítulo 23, do 33 ao 43. Vamos falar hoje sobre retrato do mundo, retratos do mundo. Lucas 23, do 33 ao 43. Olha o que diz o texto aí. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo que estava olhando e também os príncipes zombava dele, dizendo: Ao voo, salva-te a ti mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti e a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando em igual condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque merecemos. Os nossos feitos mereciam isso e recebemos, mas esse nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Escolhi esse domingo para falar de retratos do mundo, exatamente para isso. Toda vez que chega esse dia 5 de julho não é mais comum para mim. Era comum até os meus 44 anos, 43 anos, quando o Murilo nasceu. Aí ficou incomum, porque eu carrego um milagre agora. Para onde a gente vai? Eu, minha esposa, meu filho, meu outro filho, carregamos um milagre. E todas as vezes que a gente olha, que vem ali novamente as fotos do ano passado do Facebook, ou vem de 3, 4 anos atrás, a gente vê novamente o retrato daquilo tudo que nós vivenciamos. E a graça de Deus, e como foi boa. Eu escolhi falar retratos do mundo, porque assim como num álbum de fotos, a gente consegue perceber, captar ali, até comparar imagens e até vários momentos da vida que a gente passa. Eu escolhi essa cena do texto da Bíblia, a cena da crucificação, que traz como enredo 3 personagens: Jesus e 2 malfeitores, e as suas últimas palavras antes da morte. Aliás, aquele que estava no centro, e que é o centro de toda a história, jamais poderia ser vencido pela morte, porque a morte não pôde detê-lo. Jesus, ele ressuscitou, o Deus encarnado. Mas dos 2 malfeitores, um, por suas palavras, foi condenado, e o outro, por suas palavras, recebeu a salvação eterna. Palavras, que palavras essas? Palavras que no texto são faladas com um pouco de ironia, ora blasfema, ora zombaria, ora palavras de culpa e de arrependimento, ora palavras doces de amor e de perdão. Sentimentos e emoções que nos são costumeiros no dia a dia. Escolhendo o tema retratos do mundo, para falar de coisas que ficam eternizadas. Quando você tira um retrato de um lugar, aliás, a palavra retrato quase nem se usa mais, é foto, é selfie e tantas outras coisas. A palavra retrato está um pouco retrógrada também, mas é muito falado em arte. E quando você tira uma foto, na verdade você consegue registrar aquele momento, mas toda foto traz uma história por trás de si. E a única pessoa que pode dizer o que aconteceu são as pessoas que estavam naquele lugar, ou a pessoa que, de alguma forma, registrou aquele momento, fazendo você voltar um pouco na história. Vão imaginar e viajar junto comigo. Se você tivesse, ao invés de ler essa história que eu acabei de ler, você estivesse exatamente diante da crucificação de Jesus e ouvisse e visse toda a conversa. Jesus no centro, um ladrão, um malfeitor à direita, outro à esquerda. E você conseguisse de longe onde você estava ouvir os 2 falando e até a fala de Jesus. Quais conclusões você tiraria? Será que as mesmas de hoje? Vou dizer mais. E se eu falar para você que nós estávamos lá naquele dia? Se eu falar para você que nós éramos um daqueles ladrões daquele dia? E
falando dos retratos que eu estou falando do mundo, eu gostaria de falar dos 3 personagens. Eu vou discorrer no sermão dos 3 personagens. Os 2 malfeitores, pouco se sabe. Aliás, o que sabemos é o que aconteceu no final da sua história. Mas pelo final a gente pode imaginar como foi as histórias dele. Histórias de delitos e crimes. Eu não sei, mas aqueles que vivenciavam aquele dia sabiam quem eram aqueles 2 homens. E também conheciam Jesus. Mas acerca de Jesus tem muita coisa escrita. E eu gostaria de caminhar com você de quem era Jesus, esses 2 malfeitores. É muito bom saber, quando a gente olha para um retrato, o que está acontecendo por trás. A Bíblia conta que 4 ou 5 dias antes desse texto do que eu li, a Bíblia diz que Jesus foi até o jardim do Getsemane, ali perto do Monte das Oliveiras. E ele ordena aos seus apóstolos para que vá buscar um jumentinho novo, para que ele pudesse entrar em Jerusalém na entrada triunfal. A Bíblia diz que os apóstolos vão e buscam um jumentinho novo que nunca tinha sido montado. Mas como um jumentinho novo poderia ser montado se ele nunca foi adestrado? Simples, porque a natureza daquele que estava sobre ele era muito maior e mais forte do que a natureza do que estava embaixo. E eu começo aprendendo que Deus quer mudar retratos nesse dia. Talvez já faz muito tempo que você não deixa ser domável. Talvez já faz muito tempo que o seu orgulho não faça você ser um coração ensinável. E o Senhor Jesus está pedindo para você nessa noite, para que você deixe o seu coração ser ensinável. Deixe a natureza de Cristo tomar conta da sua história. Ele quer mudar o retrato e a história da sua vida. A Bíblia diz que eles continuam. E Jesus entra em Jerusalém, é ovacionado, é aclamado, com palmas e cânticos. Hosana, a bendita é o que vem em nome do Senhor. Jesus entra ali por Jerusalém, e ele passa em frente ao templo, expulsa os cambistas que faziam comércio naquele lugar, e diz: a casa do meu pai é a casa de oração. E ele reúne os apóstolos e diz: já está perto da Páscoa, eu gostaria de celebrar a Páscoa. E um dos discípulos diz: Senhor, mas onde o Senhor queria que a gente celebrava a Páscoa? Ele diz assim: olha, a hora que vocês verem um homem carregando um cântaro de água, seguir ele aonde ele parar, é onde a gente vai celebrar a Páscoa. Como encontrar um homem carregando o cântaro naquela época em Jerusalém? Jerusalém estava lotada, cheia, era Páscoa, muita gente. Seria muito difícil encontrar um homem carregando um cântaro? Não, simplesmente não, porque homens não carregavam cântaro, eram as mulheres que carregavam. Mas Jesus fez que aquele homem carregasse um cântaro para que servisse de sinal. Você está entendendo as histórias? Deus quer mudar histórias, quer mudar retratos. Deus estava chamando a atenção dos discípulos a algo de diferente. Deus ainda procura pessoas diferentes, que tenha coragem de fazer diferença. Existe alguém do outro lado aí, pronto a fazer diferença, a carregar as águas do Espírito sobre a sua vida, de no meio da multidão ser apontado por alguém, ali vai alguém cheio das águas do Espírito. Ele quer mudar retratos nessa história hoje. Ele quer mudar o meu e o seu retrato. Saindo dali, Jesus chega ao cenáculo, é o lugar onde estava reservado, onde aquele homem do cântaro para. E ele resolve celebrar ali a Páscoa. Ele pega o pão e o vinho e faz aquilo que é a ceia, quando nós fazemos na igreja. Ele pega o pão e o vinho e diz: isso sou eu. Isso sou eu e sou aquilo que vou fazer com vocês de agora em diante. Pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que vai ser dilacerado daqui a pouco por vocês. Pegou o vinho e disse: esse é o sangue da minha nova e eterna aliança, que faço com vocês no dia de hoje. Pega o pão e o vinho, dá graça, e o traidor já está no meio. Ele dá as últimas instruções. A Bíblia diz que o mestre, o Senhor de toda a terra, pega uma bacia com água, coloca uma toalha, cinge os lombos, dobra os seus joelhos, começa a lavar os pés dos apóstolos. Vai lavando um por um. A hora que Pedro vê aquela cena, diz: Senhor, de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus diz: olha, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele diz: não, Senhor, então não só os pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. E Jesus diz: não, aquele que já foi lavado não necessita ser lavado novamente, a não ser somente os pés, porque o que eu faço agora não entenderás, mas entenderás depois. Sabe o que eu aprendo novamente? Além do Senhor tentar mudar a minha e a sua história, fazer eu e você uma pessoa com um coração ensinável, que a natureza dele possa dominar sobre a nossa. Além dele mudar a nossa história, de fazer um homem diferente no meio de todos os outros, cheio da água do Espírito, ele tinha algo a ensinar. Ele tinha algo a ensinar aqui. Ele dizia: Pedro,
Eu quero lavar os seus pés, sabe por quê? Porque é com os seus pés que você caminha para o mal. É com os seus pés que você vai para caminhos do qual eu não queria. É com os seus pés que você vai buscar o pecado, o adultério, a prostituição, os vícios, a mentira, o julgamento. Eu preciso lavar os seus pés, Pedro. O Senhor quer mudar a sua história. Ele quer lavar os seus caminhos nessa noite. Ele está dizendo, eu posso lavar os seus caminhos nessa noite. Eu posso lavar os seus pés. Ele quer mudar o retrato da sua história nessa noite. Jesus continua ajoelhado e sai de apóstolo a apóstolo. De repente chega perto de Judas. E a Bíblia diz que Judas já tinha decidido trair Jesus no coração e na mente. E o mesmo Jesus, cheio de amor, dobra o joelho na frente de Judas e lava os pés. Sabe o que eu aprendo mais uma vez? Ele estava dizendo para Judas, Judas, você desistiu da nossa história. Judas, você desistiu de seguir a mim, mas eu não desisti de você, Judas. Ele está dizendo, Judas, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da própria vida, porque eu não desisto de você. Ele quer mudar esses retratos na nossa vida nessa noite. Quer tirar pessoas da depressão, da ansiedade. Ele quer dizer, eu não desisto de você. Não desista da sua história. Não desista do seu casamento, dos seus filhos. Era como se nós lembrássemos a história no começo dos evangelhos, no capítulo 4, onde Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E Satanás olha para Jesus e diz, olha, se ajoelhares e se prostrares aqui, tudo te darei. Ele diz, não, eu não posso me prostrar em adoração, a não ser somente por amor. É só por amor que Deus prostra através de alguém. Sabe, a Bíblia diz isso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Você conhece um Deus que se inclina? Em nenhuma história da Bíblia, em nenhuma história fora da Bíblia existe um Deus do qual possa se inclinar a alguém. A Bíblia diz que Ele, tendo em forma de Deus, lá em Filipenses, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, por amor a mim e a você. Aleluia. Ele quer mudar retratos dessa história. Ele pode amar você onde você está. Ele se dobra para ouvir a sua palavra, ele se dobra para ouvir o seu falar. Enquanto Jesus está ali, ele pega um bocado de pão, molha no vinho, e antes dele levar a boca, ele diz, aquele que molha o pão comigo há de me trair. A Bíblia diz que naquela mesma hora Judas estava colocando a mão com ele. Ele olha para Jesus, e a Bíblia diz naquela hora que Satanás entra no coração de Judas. Jesus olha para ele e diz, vai o que tem que fazer, faz o que tem que fazer. Depois de toda essa cena de traição, Jesus continuava o mesmo. A Bíblia diz que Jesus se levanta, canta um hino e vai para o Getsemane. Aleluia. Como que é gostoso cantar com os irmãos aqui. Eu estava ali vibrando, louvando a Deus. Você pode cantar no seu casamento, na bodas. Você pode cantar na ação de graça. Mas cantar indo para a cruz, para o sofrimento, para as dores. Quanto eu tenho que aprender com Jesus. Quanto nós temos que aprender com Jesus. Sabe o que eu aprendo? Nas horas mais difíceis, nas noites mais difíceis, nas horas duras. Você pode escolher se você vai ser um adorador de Deus, se você vai ser um reclamador das coisas que Deus tem feito, se você vai ser um adorador ou um murmurador. Você pode escolher. Escolha glorificar a Deus em todos os momentos. Por sua soberania, mantenha simples. Deus tudo sabe o que faz. Saindo dali, a Bíblia diz que Jesus vai para um lugar que do grego a pronúncia é Getsemane, que quer dizer prensa de oliva. A verdadeira oliveira estava pronta a ser esmagada, espremida na cruz, para escoar o melhor azeite, o melhor óleo do Espírito Santo e de salvação sobre todo o mundo. Ah, Jesus maravilhoso, grande é o Senhor. Enquanto ele está ali, sabendo, indo para o jardim do Getsemane, a Bíblia diz que ele se prostra, ora, chora, gotas de sangue. Chama os discípulos para ficar perto dele, mas todos eles estão dormindo. Judas já não estava mais com ele. Sabe por quê? Porque Getsemane costuma afastar algumas pessoas. Tempo de luta costuma se afastar as pessoas que não estão perto, muito perto em aliança com você. Está doendo? Está doendo aí? Está se sentindo sozinho? Talvez Jesus te levou para o Getsemane para ver quem é quem que está do seu lado. Quem é quem que fica com você até o final. A Bíblia diz que Judas, que havia tentado, já se posto no coração para trair Jesus, chama os soldados
E no meio do caminho ele diz para os soldados, ele combina um segredo, diz: aquele que eu beijar, esse é o Messias, você prende. A Bíblia diz que Judas, quando vinha ao caminho, Jesus o vê e sabe que ele é o traidor. Mas a Bíblia diz que Jesus não chama: ei traidor, ei pecador, ei falso. Ele diz: ei meu amigo. Ah, Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo, ensinando eu você? Todos os pecados que você fizer, não muda quem eu sou, não muda a minha essência. Eu continuo sendo seu amigo. Ele quer mudar histórias nessa noite, quer mudar retratos da sua história. Ele não te chama pelo seu pecado, ele não te chama pelas suas falhas, te chama de meu amigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus mudar o seu coração nessa noite. E eu ainda estou falando só de um personagem, o melhor de todos. Jesus foi levado, sentenciado, condenado. Foi levado diante de Pôncio Pilato, de Herodes. Foi sentenciado. Pedro negou. E ele condenado, foi condenado à morte, morte de cruz. A cruz era a pior e a mais horrenda condenação de todo o Império Romano. Ela era ruim porque ela era uma mistura de tortura com uma exposição à vergonha. Tortura porque ela vinha junto com um processo de açoites e flagelação, com um chicote chamado azorrague. Ele tinha umas tiras de couro e nas pontas eram ossos pontiagudos, para que em cada chibatada, os ossos quase em formato de lança, eles cravavam na pele. A hora que puxavam, vinha um pouco de pele e sangue. Os flagelos eram 40 açoites menos um. E ele era flagelado várias vezes. Era amarrado num pau de pé, sozinho, com as duas mãos, ajoelhado. E era açoitado de costas. Tinha preso que naquela época não suportava nem ir para a cruz. Essa era a rotina, esse era o roteiro da cruz. Tinha presos que morriam nos açoites. Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, muito forte espiritualmente e fisicamente também. Jesus Todo-Poderoso estava conosco naquele momento. Naquele momento, enquanto ele estava aí, ele é levado para o Monte Calvário, Monte Caveira. Caveira talvez pelo significado. Alguns dizem talvez por causa das pedras que ali estavam. Tinha um formato de crânio, alguns historiadores dizem, mas não tem um consenso. Alguns dizem também que chamava aquele lugar de caveira, porque muitas pessoas eram levadas crucificado e aquilo lembrava a morte. Jesus é levado naquele monte, é o texto que eu li. Ele é levado ali. E as pessoas batem nele. As pessoas tiram a sua roupa. Veja bem, aquele que cobriu aquela mulher para não ser apedrejada na hora do pecado daquela mulher adulta. Aquele que pôde cobrir as criancinhas com os seus braços, na hora que não deixavam as crianças chegar perto dele. E ele disse: deixai vir as minhas criancinhas. Aquele que cobriu a samaritana quando alguém dizia que ela era uma mulher pecadora e ele estava lá. Aquele que estendeu as asas para cobrir a todos nós, estava ali exposto, nu e envergonhado diante de todos. Esse era o Jesus, o personagem central da história. Se você estivesse lá, você acha mesmo que você o condenaria? Como que você o veria? Enquanto ele estava lá agonizando, a morte da cruz era horrenda, porque junto com os pregos cravados nas mãos e nos pés, ele amarravam cordas nos punhos, para que o preso ali, aquela pessoa ali, não morresse muito rápido, para que ela ficasse muitos e muitos dias, o sangue fosse escoado e a pessoa morria por asfixia, por fraqueza. Ela inclinava a parte do peito do corpo e se jogava para frente, os ossos, as pernas inclinavam, e ele ia morrendo aos poucos. Mas Jesus, enquanto estava ali, ele arruma forças, um pouco de força, porque aquele tipo de crucificação dificultava a voz. É isso que relata Lucas. Lucas era médico e ele relata clinicamente o que aconteceu na história. E Jesus, ele tira forças de quase do nada. Ele diz: tenho sede. Você teria coragem de recusar água para Jesus? Aquele que era a fonte das águas vivas, aquele que podia matar a sede daquela mulher samaritana, sede de amor, sede de cuidado, aquele que podia matar a sede de todas as pessoas, sede de vida de Lázaro, agora tinha sede de água. Mas quando ele pediu água, alguém lhe deu uma espécie de água misturada com vinagre, água que era parecido com vinho.
E Jesus, o mestre dos mestres, diz: não, eu prometi para os meus amigos naquele cenáculo que eu não tomaria mais do fruto da vide até que um dia eles estivessem comigo. Está preparada a bodas, eu estou esperando aquele povo lá de Santa Rita do Passa Quatro, de Ribeirão, de Capão Bonito, que vão estar naquele 5 de julho, naquela live, e eles vão entregar o meu coração para mim, e um dia nós tomaremos novamente do fruto da vida na bodas do Cordeiro. Aleluia. Tem um encontro marcado contigo. Você vai fugir desse encontro? Esse é o centro dos personagens. Mas lembra que eu disse para você que na história tinha 2 malfeitores? Um foi salvo, foi para a salvação eterna. O outro, pelas suas palavras, para a condenação eterna. O que levou um a ser salvo e o outro a ser condenado? A história mesmo diz. O que levou à condenação, ele estava ali do lado de Jesus. Mas ele mesmo estando em posição de morte, ele mesmo estando em situação de condenação, mesmo nessa situação, ele não se dobrou, ele não se ajustou. Tudo o que ele queria, e olhou para Jesus e zombava e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, com um tom de ironia e deboche. Tudo o que ele queria era uma salvação imediata da condenação dos homens. Eram muitos que estão assim com Jesus. Muitos talvez estão correndo agora, buscando uma Bíblia, com medo talvez da doença, mas não querem compromisso com aquele que estava no centro da cruz. Muitos ainda debocham e zombam daqueles que carregam a palavra. Muitos ainda acham que as igrejas são aquelas que devem sempre ficar fechadas. Nós não somos aqui imprudentes, mas nós sabemos que logo logo vai começar a abrir, e a igreja não vai se calar, a igreja vai continuar glorificando. Mas quantas pessoas acham que a igreja já não precisa mais, que poderia ficar em casa? Não, é aqueles que proclamam a palavra do Senhor. Quantos zombam daqueles que carregam a palavra de Deus? Assim estava aquele homem, e nas suas últimas palavras perdeu a salvação. Mas o que fez o outro ganhar a salvação? Primeira coisa que fez aquele outro ganhar a salvação, está no texto. Primeira coisa, o verso 23, 40. Ele temeu a Deus. Olha o que diz aí, verso 40. Respondeu, porém, o outro repreendia, dizendo: tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação? O que você tem que fazer para ser salvo? A primeira coisa é lembrar da história desse Jesus que eu falei para você, que quer mudar a sua história, o retrato da sua vida. Se até hoje o retrato da sua história foi um retrato sombrio, triste, que você queria apagar daqui para trás, se você foi uma pessoa que não era uma pessoa de coração sensível, não poderia ser domado, era uma pessoa indomável, uma pessoa de coração que não era ensinável, o Senhor Jesus quer colocar a natureza dele sobre você e domar o seu coração. O Senhor Jesus quer mudar a sua história e fazer de você um homem carregando cântaro, cheio da presença do Espírito Santo, envolvido, e mudar a sua história. O Senhor Jesus quer fazer de você um homem de pés lavados, caminhos transformados, caminhos de pecados apagados. O Senhor Jesus quer fazer de você livre do suicídio, desejo de morte, desejo de ansiedade. O Senhor quer tirar você da depressão e fazer de você alguém indesistível, porque Ele não desistiu de Judas. O Senhor quer fazer de você mudar o retrato e não te chamar de traidor, não te chamar de pecador, não te chamar pelas suas falhas, mas te chama de meu amigo. O Senhor Jesus tinha tudo isso para aqueles 2 homens na cruz, mas um aceitou e temeu a Deus. Você teme a Deus? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Você teme a Deus ou os homens? Você teme a Deus ou o que a conta bancária pode ser feito lá com o seu banqueiro? Você teme a Deus ou as doenças? Devemos respeitar as doenças, mas temer somente um, temer só o Senhor. Respeitamos as doenças, as bactérias, os vírus, respeitamos, mas tememos a Deus, que é o Senhor sobre todas as coisas. Aquele homem faz mais, ele alcança a salvação, porque ele reconhece a sua culpa. Olha o que diz o verso 41. Verso 41 diz assim, e ele continua: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Está dizendo, na verdade eu mereço. Você consegue fazer isso? Você quer ser salvo? Não fique se justificando a cada situação dos seus erros.
Não fique se justificando porque a situação que você está vivendo agora. Você diz, sabe por que eu estou assim? Porque eu mereço. Não foi Deus que me colocou nessa situação. Não foi Deus que fez eu bater o carro. Foi a nossa falta de imprudência, a nossa imperícia. Não foi Deus que faz isso ou aquilo. Essas são as atitudes dos homens. A hora que você fizer como esse homem, trazer para si e dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou passando por isso porque eu mereço. Ele reconheceu que ele era um pecador. A Bíblia diz em Romanos 3:23, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os pecados estão longe, estão fora da glória de Deus. O que eu e você precisamos fazer? É preciso arrependimento, confissão de pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Toda injustiça, tudo que te ouve, Ele pode te perdoar de todos os pecados. Não é maravilhoso isso? Tudo que você tem que fazer é se confessarmos. Tem uma condição: quando que você vai ser perdoado e limpo? Se confessar os pecados. Confesse os seus pecados. Só devemos confessar a Deus. Não devemos confessar pecado a homens. Um homem não perdoa pecado. Ninguém deve ficar numa fila esperando confessar a homem. Pecador não perdoa pecador. Só Deus perdoa os pecados. Confesse a Deus os seus pecados. Eu me lembro de dobrando o joelho dentro do banheiro da minha casa, pedindo, Deus, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas falhas. Não importa o lugar que você esteja, você pode dobrar os joelhos nessa noite. E se o seu retrato era até ontem, você pode mudar o retrato para salvo hoje. O que aquele homem fez além de temer a Deus? O que aquele homem fez além de reconhecer as suas falhas? Ele reconhece Jesus como santo e justo. Diz no verso 41 mesmo, na parte B, ele diz assim, porque nós recebemos o que merecemos, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que aquele que estava diante dele era justo. Reconheceu que Jesus era santo. A Bíblia diz em Coríntios, aquele que não tinha pecado se fez pecador por nós, para que como oferta de todos nós, todos aqueles que estivessem nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, a oferta perfeita, o cordeiro perfeito que tinha sido imolado, ofertado por pecado no mundo todo. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, se fez oferta pura, a melhor oferta, a oferta real, a oferta perfeita. Mas nada pode servir de salvação para você. Nenhum sacrifício pode servir. Nenhum você subir escadaria, promessa, obras de caridade, nada pode mudar a sua história. Aquele homem teme a Deus, reconhece que ele é merecedor, reconhece seus pecados, reconhece que Jesus é justo e santo, e ele reconhece também que Jesus é o único meio para ser salvo. Sabe o que ele faz? No verso 42, olha o que ele disse. E disse Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Nessa hora ele implorava por ajuda. Ele sabia que estava no leito de morte e lembrou que tinha alguém que era o caminho para a vida. Ele lembrou, talvez, de quantas vezes que Jesus dizia ali com seus discípulos, alguém disse, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele pede para Jesus, Jesus, lembra de mim. Irmão, você nota que ele estava na cruz e ele não pede para viver. Você nota que ele não é covarde. Você nota que ele não pede para viver, ele diz, lembra de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. Geração covarde que temos vivido hoje. As pessoas quando entram em qualquer luta, quer que Deus tire ela da luta, ao invés de falar, Deus entra comigo no problema, Senhor. Eu dentro daquele hospital há 4 anos atrás, numa noite como essa, eu estava sentado, meu filho ligado em todos aqueles aparelhos, eu dizia, Deus tem misericórdia, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor deu o filho, Senhor, os filhos são herança do Senhor, está nas tuas mãos desde quando ele veio ao mundo. Que geração é essa que passa por um problema e pede para sair? Você tem que ser corajoso. Aquele homem em morte, estava em posição de morte, diz, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele lembrou que Jesus era o único jeito de salvação, porque a Bíblia diz e menciona, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, mais ninguém, mais nenhum santo, nenhum nome a mais. A Bíblia diz, porque não há um outro nome dado entre os homens para o qual devamos ser salvos, Jesus somente, Ele só.
Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus salva, só Jesus e Ele só. Não tem outro que pode salvar por você. Outro ou outra, ninguém pode salvar você. Não é um pastor, não é um nome qualquer. Só Jesus pode salvar. E aquele homem tinha entendido bem. Aquele homem, além de temer a Deus, aquele homem, além de saber e reconhecer seus pecados, além dele reconhecer que Jesus era santo, ele reconheceu que Jesus era o único meio para ser salvo. E ele aproveita a oportunidade, ele diz: lembra de mim. Irmão, por que você não aproveita essa oportunidade de mudar a sua história hoje? Por que você aí que está me assistindo já há dias, há meses está me assistindo, não aproveita? Você escutou a história do Cordeiro? Você escutou a história desse retrato do mundo que eu estou dizendo para você? Sabe por quê? Porque esse retrato paralisado que eu tirei da Bíblia é o retrato da história inteira. Jesus é o centro da Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, sempre fala de Jesus. O Cordeiro era Jesus, a arca, em cima da arca, o propiciatório era Jesus, a arca era Jesus, tudo era o Senhor Jesus. Toda a história, as cerimônias todas eram para exemplificar quem era o rei, o sacerdote, o profeta, o ouro que entrou, a mirra que entrou, o aloés, tudo representava quem era Cristo: rei, profeta, príncipe, sacerdote sobre os povos. Toda a história fala de Jesus, de capa a capa. Por que você não se dobra nesse momento? Por que você não faz como aquele ladrão que alcançou a salvação eterna no último momento da sua vida? Ele clamou a Deus, ele se confessou, pediu a misericórdia. Aquele homem, além de reconhecer, ele sabia de mais coisas. Ele acreditava numa eternidade. Lembra de mim quando entraras no teu reino. Quantas pessoas vivendo só por esses dias? Quantas pessoas eu já preguei aqui achando que o inferno é aqui? Eu digo não, porque o inferno não tem música, o inferno não tem Bíblia, o inferno não tem igreja, o inferno não tem amor, o inferno não tem abraço, porque a Bíblia diz que lá no inferno, o próprio Jesus disse, lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Lá não tem Jesus, ninguém pode clamar por Ele. Não é aqui o inferno. Existe uma eternidade com Deus ou sem Deus. Qual você vai escolher? Aquele homem escolheu bem. Ele escolheu no último momento da sua vida. Ele teve a oportunidade da história. Talvez você tenha a oportunidade hoje. Porque você tenha juntado tesouros na terra. Porque você tenha juntado tesouros aqui. Porque a Bíblia menciona: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu tesouro, a sua família. Você tenha juntado tesouros aqui. Se você perder alguém da sua família, você desespera. Eu não sou feliz se eu perder alguém da minha família, mas eu continuo olhando para o reino, eu continuo sendo cidadão do reino. Eu vou dizer como disse Jó: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos isso uma vez, por 2 vezes. Eu fui fazer a cerimônia fúnebre do Nath morto. Poucos dias de vida. Nasceu, logo morreu, poucas horas de vida, na verdade. Eu me lembro dos pais, da mãe, catando aquele caixãozinho muito pequeno, branco nos braços. Que hora dura. Qual palavra para falar um pai, uma mãe, um familiar? Mas eu me lembro de dizer os nomes de alguns daqueles que já tinham nome. Eu me lembro de dizer: olha, o Luiz, a Maria, a Vitória. Ela está numa situação que nós não estamos ainda. Nós queríamos um dia contemplar a face de Cristo, mas essa criança já está na frente do Pai, e ela já contempla. Ela passou para a história só para dizer que Deus é poderoso, que Deus continua com a história na mão dele. Você tem esperança para viver assim, para justificar a Deus em todo momento? Aquele homem não pede para sair da cruz. Aquele homem pede para ir para a eternidade. Onde está o seu tesouro? Plante para a eternidade. Onde está o seu coração? Gostaria de terminar. Se o pessoal quiser vir aqui, nós vamos cantar novamente. Deus está. Vamos cantar a música do Murilo. Essa música que nós cantamos aqui é do Murilo. Nós falamos: Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de mim e de você. Você pode mudar o retrato da sua história. Lembra que eu falei que você estava lá naquele dia? Lembra que eu falei para você junto comigo? Lembra? Qual dos 2 ladrões você é? Aquele que mesmo em situação difícil, coração endurecido, embrutecido, não reconhece? Ou você é aquele do qual eu mencionei, que temeu a Deus mesmo estando em morte, reconheceu os seus pecados, suas culpas, e sabia que estava ali, estava vivendo o que merecia? Reconheceu que Jesus era santo e não havia nele pecado e culpa alguma, e não atribuiu a Deus culpa alguma? Reconhece que Ele é o único meio para você ser salvo, homem nenhum, lugar nenhum.
reconhece as próprias falhas e aproveita a oportunidade e acredita numa eternidade. Eu convido você a mudar seu retrato hoje, sabe por quê? O verso final diz que a salvação de Jesus é para toda a vida. Olha o que diz o verso final, 43. E disse Jesus: em verdade te digo. Eu quero dizer para você que Jesus estava dizendo que a salvação dele era verdadeira. A salvação dele não era de mentira. A salvação não era de homens. A salvação não era de pessoas que comercializam a fé. Não é de pessoas que fazem você comprar a sua salvação, fazem você ficar doutrinadas, dizendo amém para tudo. Não, ele diz: em verdade te digo, a minha salvação é verdadeira. A salvação de Jesus é para agora, é imediata. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Está cheio de gente que vende seguro de vida. Deus é o único que tem seguro para a morte. Você sabia? Você acha que tem alguém que faz seguro para a morte? Não tem ninguém. Mas a Bíblia diz que o seguro que Deus dá, Ele diz: hoje mesmo, se você morrer e pedir perdão ao Senhor, hoje mesmo você vai estar vivo lá com o Senhor. A Bíblia diz que a salvação dele é uma salvação que abriga. Sabe por quê? Estarás comigo. Nunca mais você vai ter solidão. Nunca mais você vai andar sozinho. Nunca mais você vai ter medo. Vai ter uma companhia para a vida toda. E ele diz que a salvação dele tem um alvo, tem um lugar. Estarás comigo no paraíso. Você gostaria de ter esse seguro? Você gostaria de ter seguro para a vida e para a morte? Você pode, onde você está, fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça, e nós fazemos passo a passo do que esse ladrão fez. Você pode mudar o retrato de hoje. Você pode sair melhor na foto. Aliás, depois, antes dessa oração, eu te convido, antes de você encerrar essa live, tirar uma foto e mandar para nós. Aí manda embaixo depois para nós, diz: ó, hoje eu estou bem na foto. Escreve lá, hashtag, hoje eu estou bem na foto, porque eu encontrei a Cristo, hoje eu estou bem na foto. Você pode ficar melhor. Você pode ter uma imagem melhor. Cristo pode mudar a sua história. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, reclina a sua cabeça. O Senhor Jesus pode mudar a sua história. Aqueles homens tiveram a oportunidade que você está tendo hoje. Um aproveitou a oportunidade e ganhou a salvação para a vida toda. O outro a recusou e não tinha mais chance. Nós não sabemos se estaremos acordados amanhã. Todos nós queremos e oramos para isso, mas ninguém sabe. A vida é um sopro. Você tem oportunidade hoje. A multidão que estava vendo Jesus tinha oportunidade. Quantos também que estavam vendo aquela multidão recusaram? Quantos me ouvem agora, talvez não vão querer fazer a oração? Eu digo para você, você tem oportunidade onde você está. Não tenha vergonha se você está perto de amigo, de família. Eu convido você a fazer exatamente o que aquele homem fez. Inclina sua cabeça, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu reconheço, Senhor, e eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu devo temer ao Senhor e não às coisas que estão à minha volta, Senhor. Eu não devo temer aos homens, não devo temer ao patrão se eu ficar sem trabalho. Eu devo temer ao Senhor. Senhor, eu reconheço que os meus pecados me trouxeram até aqui, nos lugares que eu estou. Se eu estou vivendo algumas situações difíceis, é por causa das minhas falhas e dos meus erros, Senhor Pai. Tão somente eu reconheço que Tu és justo, santo, Senhor, o Cordeiro de Deus, a oferta imaculada, Senhor, perfeita pelos meus pecados. Eu reconheço, ó Pai, que não tem homem, não tem lugar, não tem pessoa, não tem mulher, ou senhor, ou escadaria, nada, boas obras, não tem nada que pode trazer a salvação a não ser unicamente o Seu nome, Jesus. Eu reconheço e aproveito a oportunidade nessa noite. E eu peço, Senhor, nessa noite, escreve o meu nome no livro da Tua vida, Senhor. Guarda, perdoa os meus pecados, Senhor. Deus, lembra de mim, Senhor. Coloca o meu nome no Teu livro para todo sempre, ó Pai amado. E guardas uma morada no Seu paraíso, no Seu céu. Em nome de Jesus. Quem concorda onde você está aí, diz amém.